Há momentos na história da humanidade em que o véu que separa o visível do invisível se torna perigosamente fino, não por curiosidade humana, nem por desejo de glória, mas porque o próprio Criador decide revelar aquilo que estava oculto desde o princípio dos tempos. Foi em um desses momentos que me foi concedido enxergar o que nenhum mortal deveria contemplar. Não por mérito próprio, mas por um chamado que pesou sobre minha alma como um fardo impossível de ignorar. O céu, que sempre observei como uma abóbada silenciosa e imutável, rasgou-se diante de mim. Não foi um espetáculo de beleza serena, mas uma ruptura violenta, como se a própria estrutura do firmamento tivesse sido ferida. O que vi não foi destinado a consolar, mas a alertar. Pois o relógio celestial, invisível aos olhos humanos, aproximava-se de um ponto irreversível. Os sinais já estavam espalhados pela criação, no curso dos astros, na corrupção da terra, no coração endurecido dos homens, mas poucos eram capazes de percebê-los. O tempo do julgamento havia sido selado. Antes que eu pudesse compreender plenamente o peso dessa revelação, testemunhei algo aterrador. Seres de luz, outrora gloriosos, despencando dos céus como relâmpagos rasgando as nuvens. Eram anjos, poderosos e antigos, que haviam jurado fidelidade ao Altíssimo, mas traíram seu juramento. Eles atravessaram os limites sagrados estabelecidos por Deus, violaram suas leis eternas e se misturaram à humanidade de forma proibida. Tomaram para si mulheres entre os homens, e dessa união profana nasceram seres gigantescos, cuja força fazia a terra tremer e cuja arrogância corrompia tudo ao redor. Foi nesse cenário de rebelião entre o céu e a terra que minha história verdadeiramente começou. Eu, Enoque, filho de Jared, fui arrancado da condição comum dos homens e levado além do limite que separa o mortal do eterno. Fui conduzido para ver segredos enterrados desde a fundação do mundo, os crimes dos anjos caídos, os corredores ocultos da criação onde a luz primordial ainda respira, e os decretos divinos que moldariam o destino de toda a humanidade. Mas toda revelação carrega um preço, e a verdade, quando revelada em sua plenitude, não apenas ilumina, ela esmaga. O que me foi mostrado não era apenas uma visão, mas o retrato de uma guerra invisível. Pactos proibidos firmados nas sombras, corrupção se espalhando como uma doença incurável, e a ira ardente do Criador sendo despertada. Esta não é apenas a história de um homem escolhido. É o registro de uma rebelião antiga, da queda de seres imortais e de um julgamento final que mudaria para sempre o destino do céu, da terra e de tudo o que respira sob o firmamento. Enquanto a visão ainda ardia diante dos meus olhos, senti o peso da presença divina se aproximar. Não era algo que pudesse ser descrito apenas como som ou luz. Era uma autoridade absoluta, capaz de fazer o espírito tremer mesmo antes de qualquer palavra ser pronunciada. E então, no silêncio que precede os grandes decretos, ouvi meu nome ecoar através das dimensões. Enoque. Aquele chamado não vinha do vento nem da terra. Era uma voz que sustentava a própria existência. Caí com o rosto em terra, pois compreendi que nenhum homem permanece de pé diante da glória do Altíssimo sem ser despedaçado por sua própria pequenez. Meu coração se apertou e respondi com humildade, consciente da fragilidade da carne diante da eternidade. Senhor, o que queres de mim? Sou apenas um homem. Então me foi revelado que eu havia sido escolhido não por força, nem por sabedoria humana, mas por favor divino. Fui separado como mensageiro, um escriba entre o céu e a terra. Aquilo que estava oculto seria revelado por meio de minhas palavras, ainda que esse conhecimento viesse acompanhado de dor, rejeição e solidão. Foi nesse momento que um ser se aproximou. Sua presença não era ameaçadora, mas esmagadora em majestade. Seu nome era Yurion, guardião dos mistérios eternos de Deus. Sua forma brilhava com uma luz controlada, não agressiva, mas impossível de ignorar. Ele não caminhava, deslizava entre os espaços, como se as leis da matéria não tivessem domínio sobre ele. Segue-me, Enoque. Verás o que foi escondido desde antes da fundação do mundo. Fui conduzido até o limiar do céu,
um ponto onde o mundo dos homens se dissolve e o eterno começa. Ali compreendi algo terrível. Nem tudo o que vem do céu é conforto. Algumas verdades são escuras, ferem o espírito e deixam cicatrizes eternas na alma de quem as contempla. Ainda assim, fui ordenado a escrever tudo. O que via naquele momento